Bom, voltamos a mais uma aula de Microsoft Word. E nessa aula de Microsoft Word, a gente vai continuar a aba página inicial. Em seguida, vamos abordar a aba inserir. Vamos abrir o arquivo da aula anterior. Para isso, vamos acessar o menu arquivo, abrir ou então selecionar aqui o documento recente que a gente salvou e chamou de aula 1. Isso, o arquivo aparece, que a gente selecionou, e a gente estava falando sobre as formatações de fonte. Nós terminamos a aula passada falando sobre as formatações de fonte. Bom, antes de iniciar a aula, a gente precisa falar o que a gente chama nos aplicativos Microsoft Office de teclas de atalho. Teclas de atalho. O que são teclas de atalho? Teclas de atalho são, como diz o próprio nome, atalhos que você pode usar através do teclado do computador para acessar funcionalidades do Microsoft Office. Então, nós podemos acessar funcionalidades do Microsoft Office utilizando o teclado. Um dos exemplos de tecla de atalho é uma tecla de atalho que a gente obtém quando aperta a tecla Ctrl do seu teclado, tecla Ctrl, mais a tecla T, Ctrl T, ele seleciona todo o texto no Microsoft Word. Tudo bem? Então é uma da tecla de atalho que a gente vê aqui, Ctrl mais T. Uma outra tecla de atalho também que a gente utiliza é Ctrl N. Ctrl N deixa todo o texto em negrito. Ctrl T, Ctrl N. Você fica com todo o texto em negrito, tá? Para tirar o negrito, para remover o negrito do texto, pode tirar Ctrl N. Apertar Ctrl N novamente e tiro todo o negrito do texto. Precisa, por favor. Por favor, Luiz. Enfim, para tirar a seleção de todo o texto, basta apertar Ctrl T de novo, ou selecionar uma das setas para cima, para baixo, para o lado e para o outro. Tudo bem? Então, esses são dois exemplos de teclas de atalho. As teclas de atalho são bastante cobradas em provas, concursos públicos, e é importante que você tenha a memorização deles para que você possa ter um domínio maior do software. Dito pelo professor, a régua vertical, temos a régua vertical e horizontal. A régua vertical, ela serve apenas para você marcar quantos centímetros você vai começar o seu texto na parte superior e quanto de área imprimível você vai ter na margem inferior. Então, eu posso, quando eu tiver meu documento estiver muito grande, eu posso diminuir essa área aqui a fim de diminuir o número de áreas, a área inferior do documento. E eu posso também fazer a mesma coisa com a margem superior do documento. Tá? Então aqui, por exemplo, aqui nós temos para cada tracinho desse 1 centímetro. Então nós temos cerca de 3,5 centímetros de margem superior e cerca de 2 centímetros de margem inferior. Já a régua horizontal, ela serve tanto para marcar a margem esquerda, como também para marcar a margem direita. Além disso, nós temos o marcador de recuo à esquerda, que significa aonde o meu documento será escrito, a partir de que parte. Se eu der um Ctrl T aqui e pegar o recuo à esquerda e colocar aqui, você vai ver que todo o meu documento vai ficar escrito a partir daqui, com exceção da margem do parágrafo, que é onde eu mexo aqui em cima. Aqui eu coloco, por exemplo, se quiser botar 1 centímetro de parágrafo, eu coloco aqui o meu recuo de primeira linha, recuo de parágrafo,
E aqui eu quero colocar no início da margem esquerda. Então aqui eu tenho 1 centímetro de recuo de primeira linha e a margem esquerda começando na primeira posição da margem esquerda. Tudo bem? Então essa aqui é para o parágrafo e esse aqui é para o texto que vai ser escrito sem ser a primeira linha do parágrafo, aonde ela vai começar a ser escrita, nesse caso aqui dentro da área imprimir. Isso é importante para que você faça documentos de redação oficial, como atas, cartas, que elas tenham mais ou menos uma formatação pré-definida. Por exemplo, aqui pode ser um documento que tenha 2 centímetros de recuo de primeira linha e 0 centímetros de margem esquerda. Tudo bem? Agora a gente vai falar sobre o alinhamento do nosso texto, né? Nós verificamos que o nosso texto é composto por vários parágrafos. Um exemplo de parágrafo seria esse parágrafo aqui que o professor destacou. E existem várias maneiras de se alinhar um texto, né? O que é alinhar um texto? É colocá-lo à disposição entre a margem esquerda e a margem direita, né? Então, a margem esquerda e a margem direita. Então, a maneira como o texto vai se colocar, vai se posicionar entre essas duas margens é chamado de alinhamento. Eu tenho um alinhamento que privilegia a esquerda, né? Ou seja, o texto todo é digitado da esquerda para a direita, daqui para cá, com o professor fazendo o sinal no mouse. E se não der para escrever nesse trecho aqui, a palavra é colocada novamente na esquerda, iniciando-se uma nova linha. Existe um outro alinhamento, que é o alinhamento à direita, que é o contrário, né? Você vai escrevendo a linha, e caso a palavra não caiba na linha anterior, ele é colocado na linha de baixo. Bom, o terceiro tipo de alinhamento é chamado de centralizado, né? Então, o que ele faz? Ele centraliza o texto, né? E, mais uma vez, se a palavra não couber nessa linha, ela é jogada para a segunda linha, mas sempre tomando como base o centro da página. E, por fim, o mais importante, que é o alinhamento justificado, né? Que é o alinhamento que... vou tirar aqui esse parágrafo, né? Onde o texto ele é colocado todo entre a margem esquerda e terminando na margem direita, né? Ele está justificado, né? Ele está ocupando todas as duas margens, o espaço definido entre as duas margens do documento. Bom, uma outra coisa, né, além do alinhamento, né, que temos nessa parte de parágrafo, são as bordas, né? Eu posso criar uma caixinha aqui, eu selecionei a linha, tá? Vim aqui e criei uma caixinha, né, onde eu posso colocar uma ênfase dessa caixinha, né? Essa caixinha ela permite aqui a edição, né? Eu posso também botar sombreamento, bordas, né? Posso colocar aqui um sombreamento com cor, posso definir a cor que eu quero colocar e dar OK, né? E aí vai ficar uma caixinha com uma cor, né? Para isso eu vim nessa parte de parágrafo e editei aqui na parte de bordas e sombreamento, né? Eu também posso deixar sem borda, né? Embora eu tenha selecionado a borda anteriormente, eu posso tirar essas bordas, posso deixar somente com a borda superior, com a borda inferior, com a borda esquerda, com a borda direita, tá? Eu posso trabalhar o meu texto aqui de acordo com as bordas que eu estou mexendo, tá? Outra coisa também que eu posso fazer é mudar a cor através dessa tecla aqui, né, que representa a cor da caixinha, né? Nesse caso eu posso mudar aqui diretamente sem precisar ir no menu que a gente foi anteriormente, tá bom? Bom, para finalizar, né, essa aba de página inicial, eu queria falar sobre os estilos, né? Um estilo é basicamente alguma coisa que você coloca e aplica no texto, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um estilo de ênfase, né, ele tem várias propriedades de tema, de fonte, né?
E a gente utiliza, às vezes, algum desses esquemas e a gente pode definir estilos de formatação de acordo com as nossas necessidades. Vou selecionar o documento todo para ser aplicado no documento todo. Nesse caso aqui, esse é um estilo, né, que é predefinido do Word, né? Aqui é um estilo de citação, né? Você vê que o texto está todo centralizado. Um estilo forte, onde o texto fica todo em negrito. Ou seja, são estilos que você pode usar os pré-existentes do Word, ou você pode criar um estilo selecionando aqui em criar um estilo. Tá? A última parte que eu queria deixar claro aqui para vocês é a parte de localizar, né? Você pode localizar um determinado texto dentro do meu documento. Por exemplo, se eu quiser procurar a palavra biologia, né, para aparecer dentro do meu documento todas as palavras de biologia, que nesse caso aqui é apenas uma, e você pode localizar. Na próxima aula, a gente vai lidar com essa parte de substituir e selecionar, bem como terminar a parte de ditado e editor. Eu espero vocês na próxima aula e até lá, qualquer dúvida, entre no Google Classroom ou entre em contato diretamente com o professor. Forte abraço.